Nós fomos informados de que a inteligência artificial seria nossa grande salvadora. Disseram que ela iria curar doenças incuráveis, compor sinfonias de tirar o fôlego e resolver as crises climáticas do nosso planeta. A promessa do Vale do Silício, o Silicon Valley, era de uma utopia construída sobre linhas de código, mas a história humana tem um talento sombrio para transformar as nossas maiores invenções em armas. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. É um prazer ter você aqui comigo. Pegue a sua bebida favorita, acomode-se na cadeira e prepare a sua mente. O que acontece quando a mesma mente cibernética, criada para escrever poesias e ajudar programadores, é alimentada com mapas táticos e coordenadas de artilharia? A resposta não é uma ficção científica distante. Ela é real, ela é fria, e ela aconteceu. Quando o modelo de linguagem focado em segurança é forçado a calcular o valor de vidas humanas em uma zona de guerra, a matemática da morte se torna assustadoramente eficiente. A tecnologia que deveria nos elevar foi usada para puxar o gatilho. A cena geopolítica entre os Estados Unidos e o Irã sempre foi um barril de pólvora. Durante décadas, vimos tensões, sanções e ameaças trocadas através de canais diplomáticos e demonstrações de força militar. Mas a natureza da guerra mudou de forma invisível. Esqueça os generais fumando charutos em salas subterrâneas. O novo comandante não precisa dormir, não sente medo e, acima de tudo, não possui uma consciência. Recentemente, o mundo descobriu que sistemas avançados de IA, especificamente modelos baseados na arquitetura do cloud, desenvolvidos pela empresa Anthropic, começaram a ser integrados nos bastidores da inteligência militar. O Cloud, conhecido por ser um assistente digital incrivelmente inteligente e cauteloso, foi adaptado para o seu uso em nações militares. Nós estamos falando de um modelo de linguagem projetado para ser inofensivo, agora mastigando petabits, ou seja, montanhas gigantescas de dados de satélites e comunicações interceptadas. A ideia parecia brilhante no papel, usar a IA para prever movimentos inimigos e minimizar baixas. Mas a guerra não é um jogo de xadrez com regras perfeitas. A guerra é o caos. E quando você coloca o caos nas mãos de uma máquina que apenas tenta otimizar resultados matemáticos, o resultado é uma tragédia em escala industrial. O uso do cloud e de algoritmos similares na linha de frente não apenas mudou a estratégia militar, ele abriu uma caixa de Pandora ética, onde a decisão de tirar uma vida, até mesmo a de uma criança, deixou de ser um peso na alma de um soldado, e passou a ser apenas mais uma linha de processamento em um servidor frio. Para entender o tamanho desse abismo, nós precisamos olhar para a raiz científica da coisa. Como um assistente de texto se transforma em uma máquina de guerra? A resposta está em como as tecnologias modernas operam. Elas são o que chamamos de grandes modelos de linguagem. Imagine uma biblioteca que contém todos os livros, artigos, fóruns e documentos já escritos pela humanidade. O Cloud lê tudo isso. Ele não pensa como nós. Ele funciona através do aprendizado de máquina, e de uma técnica chamada Deep Learning, o aprendizado profundo. Em essência, ele é um mestre da probabilidade. Se você perguntar a ele como fazer um bolo, ele prevê as palavras que estatisticamente fazem mais sentido para a receita, baseado em bilhões de textos. Mas a genialidade assustadora da tecnologia atual é que dados não são apenas palavras. Para o computador, uma foto de um prédio no Irã é apenas um conjunto de números. A assinatura de calor de um comboio militar é apenas um vetor matemático. A densidade populacional de um bairro cheio de famílias é apenas uma variável em uma equação. Quando os militares pegam a capacidade de processamento lógico do cloud e o alimentam com o que chamamos de Big Data, dados em tempo real de radares, escutas telefônicas e câmeras de drones, a IA começa a prever o futuro. Ela cruza padrões que um ser humano levaria anos para notar. Ela diz, baseado em mensagens interceptadas e no movimento de veículos nas últimas 48 horas, existe 89% de chance de um líder inimigo estar nesta coordenada exata. A raiz do problema não é que a IA seja má, é que, para a rede neural, não existe diferença entre escrever um poema ou calcular a trajetória letal de um míssil. Tudo é apenas otimização de dados. Mas como essa previsão sai da tela do computador e se transforma em uma explosão no mundo real? É aqui que entra o conceito de integração militar e a chamada kill chain, ou cadeia de abate. No passado, a cadeia de abate era lenta. O analista humano via uma foto, passava para um supervisor, que debatia com generais, que então pediam autorização do governo para atacar. Esse processo levava horas, às vezes dias. Hoje, a tecnologia encurtou isso para segundos.
Através de APIs, que são pontes de comunicação entre diferentes softwares, a inteligência do modelo de linguagem é conectada diretamente aos sistemas de controle de hardware militar. Pense nisso com uma analogia simples. Imagine que o seu smartphone pudesse não apenas te avisar que vai chover, mas também fechasse automaticamente todas as janelas da sua casa. No cenário de guerra EUA contra Irã, a IA atua da mesma forma, mas com consequências fatais. O sistema recebe um prompt contínuo, uma instrução invisível que diz: identifique e neutralize ameaças na região tal. O Cloud analisa milhares de fontes em milissegundos, encontra o alvo, determina o tipo de munição que causará o dano ideal, e envia a sugestão de ataque para a tela de um operador humano. A interface é tão limpa e polida que parece um aplicativo de celular. O humano, muitas vezes sobrecarregado de informações e confiando cegamente na precisão da máquina, apenas aperta o botão de aprovar. A máquina aperta o gatilho. O humano se torna apenas um carimbo burocrático de borracha. A responsabilidade moral é diluída, e é exatamente nessa velocidade cega que a tecnologia comete seus erros mais imperdoáveis. Chegamos ao ponto de virada, o momento em que a abstração fria da matemática colide com o calor do sangue humano. O grande choque de usar modelos com o Cloud em conflitos reais é o problema da caixa preta. Nós sabemos quais dados entram na IA e vemos a decisão que sai dela, mas o caminho exato que a máquina tomou para chegar àquela conclusão é um mistério até mesmo para os seus criadores na Anthropic. Durante os picos de tensão do conflito EUA contra o Irã, o sistema identificou um complexo de edifícios como uma fábrica de montagem de drones inimigos. A probabilidade matemática gerada pela IA era alta. O algoritmo calculou os riscos. O problema é que as IAs não têm contexto de vida real. Elas possuem o que os engenheiros chamam de fator de dano colateral aceitável. Em uma equação fria, a presença de civis próximos não impede o ataque, apenas altera o cálculo da pontuação da missão. O ataque foi autorizado. Os mísseis foram disparados, mas as assinaturas térmicas que o sistema identificou como atividade militar frenética não eram técnicos montando armas. Eram famílias. Eram crianças em uma escola improvisada no andar inferior, que utilizavam equipamentos eletrônicos doados, gerando um padrão de energia que o sistema confundiu com maquinário bélico. Dezenas de vidas inocentes foram apagadas em um piscar de olhos. Crianças que não sabiam o que era política, dizimadas porque uma rede neural conectou os pontos errados. Quando a poeira baixou e a tragédia foi confirmada, a pergunta que ecoou pelo mundo foi: de quem é a culpa? O piloto do drone que apenas apertou o botão verde confiando no sistema? O programador do Vale do Silício que escreveu o código base? Ou a própria inteligência artificial, que não pode ser presa, não sente remorso e não vai chorar em julgamento? Este evento quebrou a nossa percepção. A máquina não errou por ser maligna, ela errou porque, para ela, uma criança morta é apenas um ajuste negativo em um banco de dados gigante. A inteligência artificial não tem compaixão. Nós estamos caminhando na beira de um abismo ético sem precedentes. As Convenções de Genebra, criadas no século XX para proteger os direitos humanos em tempos de guerra, não possuem parágrafos sobre redes neurais e grandes modelos. Nós criamos deuses de silício com o poder de destruir cidades inteiras, mas esquecemos de lhes dar uma alma. O uso do Cloud, ou de qualquer outra inteligência avançada para orquestrar a morte, nos obriga a olhar no espelho. A tecnologia em si é neutra. Uma faca pode cortar o pão ou ferir um homem. Mas uma inteligência artificial em escala militar não é uma faca. Ela é um sistema que toma decisões por conta própria a velocidades incompreensíveis. Enquanto continuarmos a terceirizar a responsabilidade da vida e da morte para servidores de computador em busca de eficiência na guerra, tragédias envolvendo inocentes não serão acidentes, elas serão características do sistema. A questão não é mais se a inteligência artificial vai nos dominar no futuro como nos filmes. A questão é como nós estamos permitindo que ela destrua nossa própria humanidade hoje, de forma metódica, silenciosa e mortalmente precisa. Nós precisamos decidir agora que tipo de controle queremos ter sobre essas ferramentas, antes que o próximo carimbo de borracha decida o destino de mais inocentes. Eu espero que este vídeo tenha trazido uma reflexão importante para você. A tecnologia é fascinante, mas a nossa responsabilidade sobre ela precisa ser ainda maior. Obrigado por ter assistido até aqui, eu valorizo de verdade o seu tempo e a sua atenção. Se este conteúdo agregou algo para você, por favor, deixe o seu like para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem.
E clique no botão de se inscrever para não perder os próximos documentários. O seu apoio é o que mantém este canal vivo. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.